Fala galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai tentar responder um questionamento. É possível recriar uma ferramenta parecida com a Lovable ou Base44? E qual que é a engenharia por trás dela? Muito bem, né? Como eu disse, meu nome é Marcos, eu sou aspirante a engenheiro de software e aspirante a cientista de dados também. E esse canal é basicamente um caderno, onde eu tento responder aqui alguns questionamentos e resolver alguns desafios que são me colocados aí de forma pública ao longo aqui da carreira. Então, nesse canal a gente fala sobre tecnologia, programação, engenharia de software, automação, low code, no code e ambiente high code também do zero, né? Codar aqui umas ferramentas na unha mesmo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí que vai ajudar bastante. Bora lá, galera. Vamos lá começar aqui com o nosso conteúdo de hoje. Há um certo tempo eu fui questionado por uma certa pessoa, né, um empresário, se era possível ou não criar uma ferramenta como a Base44 ou o Lovable. Acho que ele queria investir numa ferramenta dessa. Eu falei que não fazia a mínima ideia, mas aí eu me dediquei aqui a estudar um pouco para entender como que essas ferramentas funcionavam, né, e como que era o core dela. Dito isso, eu iniciei meus estudos e acredito eu ter chegado em algo que dê para dar um start num certo projeto. Vale lembrar que o projeto não vingou, então passou já alguns meses, então eu estou trazendo aqui esses estudos que eu fiz de forma pública. Bora lá. Primeira coisa, vamos entender o que é o Lovable, o que é a Base44. Essas ferramentas são app builds low code, no code, baseado em linguagem natural, ou seja, o usuário envia um prompt e a ferramenta vai criar um aplicativo baseado justamente nisso que o usuário digitou. Nesse caso aqui, eu abri o Lovable e a Base44 e passei exatamente o mesmo prompt para elas. Pedi para criar aqui uma lista de tarefas, usando a paleta de cores laranja. Veja que o aplicativo ficou bem parecido em ambas, e eu vou até testar aqui, ó, fazer vídeo YouTube. E eu vou colocar essa mesma tarefa lá na outra também. Fazer vídeo YouTube. E para ambas eu posso marcar como concluídas. Mas assim, o que está por trás dessas aplicações? E aqui a gente começa o nosso estudo. A gente vai agora navegar pelo código-fonte desses aplicativos aqui que a gente recebeu. O Lovable, se você olhar bem, ela tem essa pasta aqui, ó, a pasta src e a pasta components. Com essa pasta aqui UI. UI significa User Interface, que é justamente onde é que está os botões, as animações que usa aqui no aplicativo. E a Base44, a mesma coisa. Se você olhar bem, vai ter a pasta src e a pasta components com a pasta UI. Ou seja, o mecanismo de construção delas é basicamente igual. E vale lembrar que existem outros app builds por aí. Eu estou focando nesses dois aqui porque são aí os mais famosos e os que são mais falados, né, em tutoriais do YouTube, no LinkedIn, em qualquer outro lugar. Bora lá. E um outro ponto comum é que eles entregam um código monolítico, ou seja, essa aplicação aqui eu posso exportar para o GitHub e subir numa Vercel, subir numa DigitalOcean, numa VPS, enfim, eu posso fazer o deploy delas, né? E na Base44 é a mesma coisa. Eu posso integrar esse código aqui com o GitHub e depois subir na minha própria ferramenta de cloud. Essas ferramentas aqui, elas usam o Frameworks Vite no back-end, integrado com o React no front-end. Com a diferença que a Lovable usa qual é o nome, gente? A Supabase como motor de banco de dados, enquanto a Base44 usa um banco de dados NoSQL. Ela não te dá acesso direto ao banco de dados dela. Ok, galera, isso aqui a gente passou por como funciona e a gente passou aqui mal e porcamente por essa pasta src components aqui. E entendemos que entrega um código monolítico. Dito isso, aqui agora a gente começa a entrar na arquitetura dos códigos. Vamos lá, observação pessoal minha aqui agora
Eu não acredito que essas ferramentas usam IA pura para construir código. Eu não acho isso. Pelo contrário, se fosse IA pura, ela ia alucinar muito mais rápido, ia usar muito mais token, e ia ficar muito mais caro. Na verdade, o que eu acho? Que elas usam um sistema que a gente chama de arquitetura orientada a microcomponentes de software. E depois do processo de arquiteturar os microcomponentes de forma cadenciada e criar um app funcional, eles aplicam ali os conceitos de linha de produto de software e engenharia de variabilidade para dar vida a esses aplicativos de acordo com a demanda do usuário. E isso vai ficar muito mais claro ao final do vídeo. Vamos lá. Como eu disse, ambos esses códigos aqui, eles estão orientados a microcomponentes de software, componentes back-end e componentes front-end. Então, dito isso, eu trouxe aqui um arquivozinho aqui, que eu deixei aqui, que era uma espécie de planejamento inicial para construir uma ferramenta parecida com essa do zero. Só que não vingou. Então, se você... já fica aqui até o convite. Aqui, a maioria dos app builds usa o React como o motor principal. Porém, eu, Marcos, ainda não vi nenhum app build que está usando o Django como motor principal no back-end. Então, assim, galera, se vai que a gente consegue reunir alguns malucos aí e desenvolver o nosso próprio app build usando aí o Django. Porque até agora, o único que se lida mais ou menos com o Django é o Antigravity aí do Google, que eu testei semana passada. E foi, assim, horroroso, né? Não gostei. Mas bora lá, né, moçada? Introdução. Os app builds são ferramentas, né, low code, no code, projetada para permitir a construção rápida de aplicativos e validação rápida no mercado, né? O famoso MVP. O nosso foco aqui nesse aplicativo é fornecer aqui um mapa, né, algo que permita, né, que outras empresas construam app builds aí, e soluções proprietárias aí parecidas com elas, né? Ou quiçá até melhor, né? Vamos lá. Tanto o Lovable como a Base 44, eles se lidam muito bem com algumas categorias de software que são categorias assim recorrentes e cujo processo de engenharia de software já é amplamente conhecido e mapeado. Algumas categorias envolvem comunicação em redes, multimídia, educação e treinamento, gestão empresarial, que são os famosos ERPs e CRMs, e-commerce e marketplace, saúde e fitness, produtividade e organização, deliveries, contabilidades, eventos e comunidades, e ferramentas utilitárias diversas. E como a gente já tem essas categorias de softwares já mapeadas, a gente faz um mapeamento dos microcomponentes que vão nelas. Nesse caso, um aplicativo, ele é feito de, nesse caso, né, do Lovable Base 44, ele é feito de microcomponentes back-end e microcomponentes front-end. Os principais microcomponentes back-end que a gente já tem entendimento, mapeado, que você vai se deparar com eles em algum momento, são os componentes de autenticação, login e logout, o sistema de gerenciamento de dados, basicamente para realizar as operações CRUD básicas, né, que é Create, Read, Update, Delete, o relacionamento entre as variáveis do seu aplicativo e o upload e gestão de arquivos. Tem também os componentes de pagamento e transações, comunicação e integração, visualização de relatórios, no caso, são aí as listagens de dados de acordo com o que o usuário espera, né? Pode ser visualizações aí no formato de listas, calendários, gráficos, mapas, entre outras aí, né? Tem aqui os processos de automação, o famoso assíncronos back-end, que são operações que ficam rodando no backstage, e os sistemas de segurança, que é basicamente criptografia de dados, recuperação de senhas, os time rating, né, para evitar que múltiplos servidores fiquem enviando requisições para o aplicativo e ele consiga fazer o bloqueio automático. E indo aqui agora para os componentes do front-end, a gente fala basicamente dos layouts e das telas, que são os componentes de navegação, barra superior, barra lateral, os rodapés, os menus drop-downs, os formulários de criação de dados, os botões,
modais, assim, tudo que será entregue ao usuário final para ele conseguir ter um uso adequado e satisfatório da sua aplicação. Os containers, formulários de entrada de dados e as ferramentas de edição, feedback e comunicação, basicamente isso, né? Front-end, back-end, os microcomponentes não tem muito o que falar. Porém, aqui agora a gente vai entrar nos conceitos de engenharia de software. Eu vou iniciar primeiro no conceito de engenharia de variabilidade. Como vocês podem ver, eu pedi esse aplicativo aqui para criar um aplicativo de lista de tarefas com tom laranja. É o mesmo prompt. Porém, a ideia dessas ferramentas é que os aplicativos eles se diferenciem um pouco um do outro, ainda que minimamente. Justamente para ter essa competitividade aí entre os apps, né? Nesse caso aqui, existe um conceito da engenharia que se chama engenharia de variabilidade, que é um derivado da linha de produtos de software, que é basicamente o que? Você não criar componentes de software, microserviços, estáticos demais. Você permite que eles variem em algum nível de acordo com a aplicação que está chamando aquele serviço. Nesse caso aqui, a gente vai fazer 2 testes de variabilidade. Um teste front-end e um teste back-end, para a gente ver como que funciona. A primeira variação que eu vou fazer vai ser no Lovable. Vai ser mudar paleta de cores para azul. E na base 44, eu vou mudar a paleta de cores para vermelho. Vamos lá, vamos esperar as 2 ferramentas aqui trabalharem, e assim que finalizar, a gente volta aqui, ok? Beleza, galera, o Lovable já finalizou aqui, alterou a paleta inicialmente laranja para azul, e o base 44 alterou a paleta inicialmente laranja para vermelho. Isso aqui é uma das aplicações de engenharia de variabilidade no front-end. Porém, eu poderia mudar mais. Eu poderia tirar esse layout infantil e mobile friendly. Eu poderia pedir um layout mais executivo. Seria uma outra aplicação da engenharia de variabilidade. Eu poderia pedir para tirar esse layout mobile friendly e colocar um layout com outro aspecto, um aspecto um pouco mais gamer e neon, por assim dizer. Seria uma outra aplicação. Mas eu não vou fazer isso porque essas ferramentas gastam créditos, né? Então eu não vou ficar usando muita coisa aqui não, senão eu vou ter que pagar para continuar o vídeo, né? Mas enfim, isso aqui foi um exemplo de variações no front-end. Agora a gente vai testar variações no back-end. Vamos adicionar os status. Criado, em andamento e concluído nas tarefas. Porque olha só, esse aplicativo aqui, eu fiz a tarefa e concluí. Eu fiz a tarefa e concluí. Não tem um status intermediário. Então, nesse caso, eu vou pedir para ambas as ferramentas também fazerem essa alteração aqui agora. E assim que finalizar, eu volto aqui de novo. Ok, galera, finalizado de novo. Agora as tarefas, elas são criadas, elas têm um status intermediário, que é em andamento e chega na conclusão. Eu poderia ter passado isso aqui diretamente no prompt, né? Mas nesse caso, esse contexto de engenharia de variabilidade eu não conseguiria falar muito bem. Dito isso, galera, eu fiz alteração no front-end, nas cores, e eu fiz alteração no back-end, adicionando mais um campo, ou editando mais um campo que estava lá no banco de dados. Porém, observe bem, aqui a gente faz uma pergunta. Como que os componentes do front-end interagem com o back-end? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Como que se eu clico aqui, envia a tarefa para o banco de dados, faz essa animação aqui bonitinha e ativa os mecanismos internos aqui da aplicação. Como eu disse, existem os componentes back-end, os componentes front-end, existe a questão da hiperparametrização, que é justamente o que permite dar um nível de personalização maior para os aplicativos, que a gente já passou.
Porém, existe toda essa questão de integrar o front-end com o back-end. E a isso, no contexto da engenharia de software, a gente chama de processos. Nesse caso aqui, de uma ferramenta como a Lovable e a Base 44, eu chamo de microprocessos, que são já processos mapeados, que fazem justamente isso, né? Que comunicam o front-end com o back-end. Dentro do PHP, existe algo que se chama middleware, que é basicamente o que amarra, né, as requisições que vêm do front-end às operações do banco de dados. No Django, existe algo que se chama views, que é da camada, que é da arquitetura MVT, que é justamente o que amarra também as requisições do front-end às operações do banco de dados. E existe já alguns microprocessos mapeados, que são os sistemas de autenticação, que é o login e senha, ou que vem do login social. Existem os processos de recuperação de senha e os controles de acesso baseado em permissões, que é o sistema RBAC, que é basicamente você garantir que aquele usuário tenha permissão para fazer aquela operação. Seja uma operação de deletar o objeto, de criar um objeto, de visualizar ele ou de editar, que é basicamente o gerenciamento, né? O gerenciamento de dados são processos também já identificados, que são aquelas operações CRUD básicas, né? Existem os processos de comunicação em tempo real, onde um componente front-end ele ativa um WebSocket que aciona todo um back-end assíncrono com operações no banco de dados e dá a resposta a um outro usuário em tempo real. Tem aí os processos de pagamento, que é basicamente você, um componente HTML, acionar o back-end, que vai acionar um checkout externo, um checkout integrado, para depois retornar a aplicação. E vários outros microprocessos identificados, processos de automação, que envolve back-end assíncrono, processos de segurança. E aqui eu deixei uma tabelinha para conseguir visualizar, né, esses microprocessos numa matriz componente back-end, componente front-end, que você pode estar aí estudando aí também em casa. Né? Essa apostila está aqui embaixo. Né? Tem aqui um diagrama de fluxo de microprocessos e um mapa de microprocessos aqui por camadas. Né? Integrando front-end, back-end com algum intermediário, né, um middleware ou uma view, você consegue dar vida aos aplicativos. E como eu disse, eu não acredito que essas ferramentas usam IA pura para escrever código. Não. Os componentes já estão instanciados e a IA entra justamente para fazer o posicionamento deles nos locais corretos. Né? Dito isso, galera, isso aqui, né, dá uma arquitetura muito útil que permite você reutilizar os componentes e os processos de forma quase infinita. Desde que você desde que você peça um componente que já exista nos repositórios da Base 44 e do Lovable e que a IA consegue criar variações ali dentro dele, você basicamente consegue criar o que você quiser, né? E está aqui uma tabelinha de reutilização de componentes e a utilização dos microprocessos, né? Aí, como toda essa mágica ocorre dentro da Base 44 e do Lovable, segundo o que eu pude perceber usando. Basicamente o seguinte, a sobreposição dos componentes é a chave da arquitetura modular dos aplicativos aqui. No caso, se eu resolvesse hoje fazer o App Builder com Django, seria também a chave, né? Seguindo essa hierarquia de construção aqui. Componente back-end mais componente back-end é igual a algoritmo, é igual ao processamento ali de dados. Né? Um componente front-end mais um componente front-end é igual a layout, é igual a uma tela bonita, a uma experiência de usuário agradável. Um componente back-end mais um middleware, no caso do PHP, ou um view Django, que eu estou usando aqui de exemplo, mais um componente front-end é igual a um microprocesso. Por exemplo, um botão que dispara uma mensagem, que aciona um WebSocket, que aciona um back-end assíncrono, que atualiza a tela de outro usuário em uma outra requisição. Isso é um microprocesso. Ou um botão que envia os dados de formulário para uma view ou um middleware que vai validar aqueles dados e aí vai criar um objeto no banco de dados.
também seria um outro microprocesso. Microprocesso mais microprocesso é igual a serviço. Por exemplo, você criar, ler e editar, você criar, ler, editar e deletar tarefas, que basicamente é o que isso aqui faz. Eu criei, eu estou lendo e eu estou deletando aqui tarefas. Isso aqui é igual a serviços. E serviços mais serviços é igual ao aplicativo funcional. E justamente você orquestrar todos os serviços dentro de uma única estrutura, você tem um aplicativo funcional. Você vai ter ali serviços de autenticação, você vai ter ali os serviços de manipulação do banco de dados, você vai ter ali serviços de geração de relatórios, você vai ter ali os serviços de controle de permissão dos seus usuários. Tudo isso constrói um aplicativo funcional. E é justamente essa sobreposição de componentes e microcomponentes que geram aí essa arquitetura modular dessas ferramentas aí que estão bombando hoje em dia, né? Aqui algumas ideias de microserviços já prontos, né? Que é basicamente serviços externos, né? Que é o login social com Google, Facebook, Microsoft, enfim, integração com Google Maps ou qualquer outro provedor de mapas aí. A inteligência artificial também trouxe aí componentes novos, né? Os componentes aí baseados em RAGs, baseados em linguagem natural, baseado em acionamento de LLMs e reconhecimento de imagens e tudo mais. Tem aí também a integração com serviços financeiros, como por exemplo os grandes gateways, que são basicamente Stripe, PayPal, o Asas, o Mercado Pago, dentre outros, e os serviços de notificação e comunicação, que é basicamente notificações push, SMS, WhatsApp, dentre outros serviços aí para você manter o seu usuário sempre informado do que está acontecendo ali no seu aplicativo, né? Aqui são tabelas, né, basicamente, dos microserviços, microprocessos já pré-construídos, e uma conclusão aqui, né, de como você orientar tudo isso que eu falei seria útil na construção de um app builder, né? De novo, né, como eu disse, eu só estou vendo o React aí. Eu até agora não vi Python, não vi Django. Isso está aí me deixando cismado, né? Vai que eu consigo juntar aí meia dúzia de malucos aí para a gente desenvolver um app builder 100% baseado em Python, Django aí para nossa comunidade. Por fim, galera, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar. Nos meus estudos, eu acho que é assim que essas ferramentas funcionam. Logicamente, né, tem muito mais coisa aqui. Tem a questão de estar integrado com o GitHub, tem a questão de ter outras ferramentas aqui amarradas nelas. Mas assim, eu estou falando do core, que é basicamente transformar a linguagem natural em um aplicativo funcional. E agora eu quero saber a sua opinião. Será que eu estou certo nessa forma de pensar? Arquitetura orientada a microcomponentes, microprocessos já definidos, trazer microserviços externos pré-instanciados para manter integrável no aplicativo, a questão da hiperparametrização dos componentes para conseguir personalizar eles em algum grau, em um certo grau que é confortável para os usuários. Comenta aí, galera, vê se eu estou certo, vê se eu estou maluco. Isso daqui era um projeto que não foi para frente. Eu fiz o estudo, eu fiz o planejamento e tal, mas assim, esse arquivo ele já está aqui embaixo. Então, se você está aí numa região que tem muita startup e tal, pega esse projeto, mostra para o investidor e tal. Eu só peço que coloque meu nome, né? Tipo assim, foi um cara do YouTube que eu vi esse vídeo aqui. Enfim, dito isso, galera, tamo junto, é nóis. Pode pegar o